Fala galera, aqui quem está falando é o Alexandre Moraes, do canal Escatologia Preterista Completa, tá? Aqueles que estão entrando aí pela primeira vez, sejam bem-vindos e aproveitem e se inscrevam no canal para que vocês não possam deixar de receber novos vídeos que eu estou postando aí toda semana, tudo bem? Estarei falando aí especificamente a respeito de Hebreus capítulo 10, onde ele vai mencionar o seguinte: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Isso está no versículo 25 de Hebreus capítulo 10. E vou aqui nesse vídeo, o intuito desse vídeo é ajudar as pessoas a entenderem o verdadeiro significado aí, o sentido do que o autor aos Hebreus quis dizer com esse versículo, do qual é extremamente isolado dentro do processo religioso, no intuito de colocar na mente das pessoas de que elas não devem abandonar o templo criado por mãos de homens. Beleza? É isso aí, galera. Então venha comigo, acompanhe o vídeo, que aqui eu estarei explanando desde o versículo 1 até o versículo final. Esse vídeo aí falando especificamente de Hebreus capítulo 10, tá? E eu vou ler aqui, para iniciarmos o vídeo, eu vou ler aqui o versículo 25, que é o versículo chave dentro do processo religioso, tá? Muitos líderes religiosos, pastores, né? Eles simplesmente pegam essa passagem do versículo 25 e isolam extremamente, completamente essa passagem. E qual o maior intuito deles isolarem isso aqui? É de cauterizar a mente das pessoas, é de colocar na mente das pessoas, dos membros da instituição religiosa, de que eles jamais devem abandonar aquela instituição, ou deixar de estar lá, realizando cultos, realizando sacrifícios, né? E tudo mais. Correto? Esse é o maior objetivo deles pegarem essa passagem de Hebreus capítulo 10, versículo 25 e simplesmente fazer isso. Eu vou ler aqui essa passagem e depois eu vou esmiuçar desde o versículo 1 para a gente entender o que o autor aos Hebreus quis dizer não abandonar a vossa congregação. Será que o autor aos Hebreus ele quis dizer que não abandonar a vossa congregação é deixar de estar dentro de um templo religioso criado por mãos de homens? Será que é isso, galera? Então vamos analisar primeiramente aqui o versículo 25. Na verdade eu não vou analisar, né? Eu vou simplesmente ler aqui e depois sim, lá desde o versículo 1 até o versículo 25 de Hebreus 10, a gente vai chegar à conclusão aqui do que é não abandonar a vossa congregação. O que o autor ele quis dizer de acordo com o contexto, desde o versículo 1 até o versículo 25. Beleza? O autor aos Hebreus vai falar o seguinte aqui no versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia é esse? É o último dia, a grande consumação dos séculos. Ou seja, a segunda vinda de Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu para trazer justiça e juízo, né, sobre Jerusalém. Esse é o sentido aqui do autor aos Hebreus. Então eles simplesmente pegam essa passagem e colocam na mente das pessoas para que elas venham entender que aqui o autor aos Hebreus está colocando que eles não devem deixar de estar dentro de um templo religioso fazendo sacrifícios, cultos. Correto? Beleza? Então vamos lá. Eu vou ler aqui, vou fazer uma leitura desde o versículo 1 para a gente esmiuçar e entender o que o autor aos Hebreus, né, quis dizer
com não abandonar a vossa congregação de acordo com o contexto, tá? Vamos analisar. A partir do versículo 1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. O que o autor aos Hebreus está mencionando aqui? De que a lei escrita de Moisés, de que todos aqueles costumes que eram realizados, né, lá na antiga aliança, não tinha poder nenhum para fazer com que eles se tornassem verdadeiramente, né, eternamente espirituais, amigos de Deus, ter um relacionamento completo com o Eterno, com o Criador. E por que isso? Simplesmente porque a natureza humana era fraca. E eles precisavam, nitidamente e claramente, de uma nova aliança, de Jesus Cristo morrer na cruz, para que eles obtivessem aí o Espírito de Deus. E assim, conseguirem ser aperfeiçoados. Não segundo a lei escrita de Moisés, porque apontava o pecado na carne deles, mas sim segundo a lei de Cristo, que fazia com que eles vivessem de uma forma perfeita. Esse é o intuito, isso que o autor aos Hebreus menciona aqui. E por que o autor aos Hebreus menciona isso aqui? Porque eles simplesmente estavam abandonando, estavam largando aí, né, a graça, a cruz de Cristo. Tudo que Jesus Cristo fez, todo o sacrifício que Jesus Cristo fez por eles, para voltar os preceitos religiosos da antiga aliança, do antigo pacto. Essa é a lógica. Agora vamos fazer mais um pareamento aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17 vai estar escrito o seguinte. Vamos lá. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Vamos fazer aqui um pareamento. Olha só, hein? Só para a gente testificar exatamente isso, tá? Vou tentar não tomar muito tempo. 2,16. Olha aqui, ó. Versículo 16 e 17, olha só. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Colosso o seguinte: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Ele explica aqui no 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveria de vir. Porém, o corpo é Cristo. Em outras versões está a realidade é Jesus Cristo, né? Então aqui a gente percebe nitidamente que tudo através eu falei aqui o apóstolo Paulo, né? Foi isso mesmo. Então a gente percebe nitidamente o apóstolo Paulo explicando aqui que o que estava ali na antiga aliança era somente um apontamento para aquilo que viria de melhor, que era Jesus Cristo. E por que isso? Porque nada que estava lá na antiga aliança eram coisas que poderiam aperfeiçoá-los ou durar eternamente, justamente por se tratar de coisas físicas e não de coisas perfeitas, superiores, espirituais. Correto? E eles simplesmente estavam fazendo isso. Segundo aqui Colossenses capítulo 2, 16 e 17, abandonando Cristo, né? Quem pegar todo o contexto de Colossenses 2, eles estavam abandonando tudo o que o apóstolo Paulo, os apóstolos ensinaram a respeito de Jesus Cristo, para voltar às práticas litúrgicas da antiga aliança e viver o legalismo religioso. Essa é a maior lógica. Beleza? Uma outra passagem. Não, vamos ficar só por essa mesmo. Vamos lá. Vamos voltar lá em Hebreus. Hebreus. Já estava aqui já, né? Beleza. Vamos lá. Aí no versículo 2 ele vai dizer o seguinte: se isto fosse possível, será que o sacrifício não teria deixado de ser oferecido? Porque os que prestam culto
tendo sido purificado uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Olha aí, ó. E eles simplesmente voltando a práticas litúrgicas da antiga aliança e simplesmente abandonando tudo que eles aprenderam ali, né, com os apóstolos a respeito de Cristo, que é a graça incutido ali dentro de uma nova aliança. Olha aí. E qual é a referência que a gente tem no versículo 2? Por exemplo, Levítico 16. Vamos lá. Levítico 16 vai dizer o seguinte, ó. Olha aqui, ó. (16, 21). Olha aí, ó. Porá as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e o porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Sacrifícios que eles deveriam fazer para que pudessem ser perdoados de todas as transgressões que os israelitas cometiam. Hebreus 9:7. Olha aí, ó, mais uma referência. Olha lá. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. E isso era necessário acontecer ano após ano, porque não era uma coisa perfeita, não era uma coisa eterna. Então, os israelitas simplesmente, eles não, a lei escrita de Moisés, ela não tinha poder para aperfeiçoá-los. E por causa da fraqueza da natureza humana, era necessário, né, o sumo sacerdote fazer sempre isso, todo ano, para oferecer sacrifícios, né, e pelo pecado tanto dele como do povo de Israel. Olha aí, ó. Aí a gente volta lá em Hebreus capítulo 10, versículo 3. Vamos lá. Entrando nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos. Aí a gente vai lá em Hebreus 9. Olha aí, ó. 13 e 14. Mais uma referência, ó. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e de cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivos. Por que ele fala isso? Porque o sacrifício de Jesus Cristo é óbvio, ele foi completamente superior, né, a todos os sacrifícios que os israelitas, segundo a lei aí de Moisés, segundo o Antigo Testamento lá, a Torá, mandava fazer, por se tratar de uma nova aliança que era completamente superior e eterna. Isso é óbvio. Aí beleza, a gente volta lá pro 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por que ele fala isso? Por que seria impossível? Por que era impossível aqueles sacrifícios fazerem isso? Porque simplesmente eles estavam completamente ligados à natureza humana, à inclinação da carne. Simplesmente por esse motivo. E qual é a referência que a gente tem?
Vamos ler mais um versículo. 5. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas preparastes um corpo para mim. Isso aqui é uma citação que o autor aos Hebreus faz com relação ao que já foi escrito pelos profetas, porque os profetas já estavam prevendo de que Deus faria um novo concerto, um novo pacto, uma nova aliança. E onde que está essa referência? Salmos 40, 6, 8. Vamos lá. Olha aí, ó. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Não, deixa eu pegar aqui do 6 para ficar melhor. Olha aqui, ó. Sacrifícios e ofertas não quisestes. Abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não queres. Então eu disse: eis aqui, estou no rolo do livro e está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Então a gente pode perceber nitidamente aqui que isso aqui, segundo o autor aos Hebreus, que ele faz essa citação, é um apontamento, né, de que Deus já estava para trazer um novo acordo, uma nova aliança para com eles. Sabemos muito bem, de acordo aí, né, com as escrituras, Davi, ele foi a sombra, ele foi o apontamento do próprio Jesus Cristo, né? Davi trazendo o reinado de forma literal para os israelitas e Jesus Cristo trazendo um reinado espiritual. Correto? Vamos lá. Mais uma passagem que está lá em Jeremias, capítulo 6. Olha aí, ó. Jeremias 6, 19 e 21. Ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, para que, pois, me vem um incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras distantes. Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis, e os seus sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor: eis que porei tropeços diante deste povo, neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Olha aí, ó. E temos mais uma, que está lá em Amós capítulo 5, que é muito conhecido também. Olha só, Amós capítulo 5. Olha aí, ó. 21, 22. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Olha aí, ó. E por que o Amós ele fala isso? Por que Amós? Por que Deus ele simplesmente fala isso através de Amós? Justamente porque estaria para vir um novo concerto. Porque Deus sabia, né? Ele sabia muito bem que todos esses sacrifícios era praticamente os israelitas agirem que nem cachorro e que nem porco, ou seja, voltar a comer o próprio vômito e a porca voltar lavada, voltar a rolar na lama. É simplesmente isso. A lei escrita de Moisés não tinha poder para aperfeiçoá-los. Vamos lá. Vamos continuar. Hebreus.
Não te agradastes de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. O autor aos Hebreus simplesmente testificando e citando as palavras lá de Salmos 40. Beleza? Olha aí, ó. 8. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes. Coisas que se oferecem segundo a lei. Que lei é essa? Lei que está lá no Decálogo, no Antigo Testamento, lei de Moisés, tudo. Os 613 preceitos, tudo. Segundo todos os preceitos, né, da Antiga Aliança. Esse é o sentido. Olha aí, ó. 9. Num segundo momento acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Temos uma referência aí em João capítulo 10. Olha aí, ó. Em João capítulo 10, não, João 10 não, João 17, João 17, 18 e 19, olha só, hein? Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. E por que Jesus Cristo fala isso? Porque ele era o único caminho, a verdade e a vida. Nenhum israelita chegaria até Deus, teria uma espiritualidade, né, uma vida eterna perante Deus sem Jesus Cristo. Então Jesus Cristo seria o único mediador deles com relação ao Pai. Por isso, Hebreus capítulo 13, 12. Vai mencionar também, vai fazer o pareamento. Olha só. Hebreus 13, 12. Olha aí, ó. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Deixando entender que Jesus Cristo, o sacrifício dele, faria isso. Faria com que todos eles fossem santificados de uma vez por todas. Olha aí, ó. Voltando lá para Hebreus capítulo 10. Vamos lá. Olha só, hein? 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. E por qual motivo isso? Que todos esses sacrifícios que os sacerdotes faziam não podiam remover o pecado deles. Por que o autor aos Hebreus ele simplesmente menciona isso, né? A gente vê uma referência, por exemplo, de Números capítulo 28, do qual ele cita isso. Ele tira isso simplesmente daqui do Números capítulo 28. Olha aqui, ó. Números 28, 15. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a libação que o acompanha. Beleza?
Aí a gente vai lá em Hebreus capítulo 7. Olha aí, ó. A gente vai lá em Hebreus capítulo 7, versículo 27, olha só. Que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quanto a si mesmo ofereceu. Deixa eu pegar o contexto. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Aqui ele está falando, né, de Jesus Cristo, que seria, óbvio, superior a todos os sacerdotes terrestres. Que ele viria, né, conforme está lá em Salmos 110, na ordem de Melquisedeque, como sumo sacerdote, rei e sumo sacerdote ao mesmo tempo. 28. Porque a lei constituiu o homem sujeito a fraquezas. E por que isso? Por causa da inclinação da carne. Porque a lei escrita de Moisés, ela simplesmente condenava e apontava todos os erros segundo a natureza humana, como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Beleza? Vamos voltar lá. Hebreus capítulo 10. Olha aí. Versículo 12, ele vai dizer: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, sentou-se à direita de Deus. Né? Sentou-se à direita de Deus. Temos uma referência em Hebreus, inclusive, né, no capítulo 1, do qual o autor vai dizer no versículo 3. Olha aí, ó. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Aí, ó. Beleza? Aí a gente volta lá em Hebreus capítulo 10, vamos dar continuidade. Vamos lá. Versículo 13, ele vai falar: aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Né? Inclusive isso aqui é uma citação do qual já tem uma referência, tá? De Salmos 110. Salmos 110, Davi, ele simplesmente fala isso. Olha lá. É uma citação que já está lá em Salmos 110, né? Onde também fala que Jesus Cristo seria o sacerdote, rei e sacerdote na ordem de Melquisedeque. Olha aí, ó. E disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. Olha aí. Voltando lá em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Versículo 14. Aí depois 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Isso aqui, inclusive, é mais uma citação, né, que está lá em Jeremias capítulo 31, onde Jeremias simplesmente vai dizer o seguinte:
Olha aí. Deixa eu pegar aqui. Jeremias 31. Versículo 31. Olha aí, ó. Eis aí vem dia, diz o Senhor, em que afirmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aí ele vai falar, né? Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido o seu esposo, diz o Senhor. Despojado eles, né? Digamos assim. E aqui essa aliança que ele está fazendo a referência é a aliança lá de Êxodo capítulo 24. A primeira que eles quebraram, não foi Deus. Eles que quebraram. Porque esta aliança é que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Né? E por que Jeremias ele profetiza isso aqui? Porque com a morte de Jesus Cristo na cruz, eles passariam a ter acesso ao Espírito do Eterno. Então eles não precisariam mais pegar a Torá e simplesmente ficar colocando na mão ou na fronte para ficar lembrando. Tem que ficar lembrando, não, eu tenho que lembrar dos 10 mandamentos. Eu tenho que lembrar da lei de Deus. Não, eles não precisariam disso, não precisaria que pais ficassem ali, ó, ensinando eles. Por quê? Porque através do Espírito de Deus, que seria incutido na mente deles através da morte de Jesus Cristo, eles teriam plenas condições, né, de serem 24 horas por dia santificados por causa do Espírito, e já não seriam mais escravos, já não estariam mais ali de acordo com a natureza humana e segundo a inclinação da carne. Esse é o sentido aqui. Isso só seria possível, óbvio, claro, com um novo concerto, ou seja, Jesus Cristo simplesmente fazendo o sacrifício de cruz, morrendo na cruz por eles. Beleza? Vamos voltar lá. Hebreus. Hebreus capítulo 10, né? Vamos lá. Aí no 17 ele vai acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Né? Jeremias também falou sobre isso, que está mais adiante, em Jeremias capítulo 31. Correto? 18. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais a necessidade de sacrifícios pelo pecado. Então, Jesus Cristo morre na cruz, dá a vida eterna para eles, destruindo a natureza humana, acabando com a natureza humana. E para que haveria a necessidade de se fazer sacrifícios por remissão de que transgressão, de que pecado? Eles ali já não estariam mais debaixo da condenação que era dada através da lei escrita de Moisés, porque a natureza humana era fraca. Jesus Cristo ele morre na cruz e destrói a natureza humana. Destrói o mundo Aion. Inclusive também temos essa referência de Hebreus capítulo 8, que ele vai falar a mesma coisa, 8, 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 12. Pois para com a sua iniquidade os usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E não teria mais como Deus se lembrar dos pecados deles. Por quê? Porque uma vez que Jesus Cristo morre na cruz, eles são justificados. Então eles passam a ter a graça e a misericórdia de Deus. Inclusive também o apóstolo Paulo vai fazer essa menção, tá? Ele vai mencionar isso em 2 Coríntios capítulo 3, né? Onde está lá, a letra mata, mas o Espírito de Deus dá vida.
Que letra é essa que ele faz a referência? A letra escrita, o decálogo de Moisés, todos os preceitos religiosos que não tinham poder nenhum de aperfeiçoá-los. E não dava vida para eles espiritual. Essa morte do qual o apóstolo Paulo faz a referência em 2 Coríntios capítulo 13 é óbvio que é uma referência a uma morte espiritual, não física. Né? E depois ele vai falar que o Espírito de Deus os vivifica. E por que o Espírito de Deus dava vida para eles? Justamente por causa da morte e do conserto que Jesus Cristo fez, segundo aí, né, Jeremias capítulo 31, onde fala de uma nova aliança de morte de cruz que ele faria. Correto? Vamos voltar lá para Hebreus capítulo 10, versículo 19. Vamos lá. Olha aí, ó. Portanto, meus irmãos, lembrando aqui, olha só, antes de eu ler 19, lembrando aqui que até o versículo 18 o autor aos Hebreus simplesmente explicou isso para eles. Por que o autor aos Hebreus explicou isso para eles? Porque eles estavam abandonando a cruz de Cristo e voltando aos preceitos religiosos da antiga aliança, do antigo pacto, que não tinha poder nenhum de aperfeiçoá-los, não tinha poder nenhum de fazê-los agradar a Deus. Eles estavam simplesmente retornando ao legalismo religioso e abandonando a cruz de Cristo, abandonando a graça, a misericórdia que Deus já tinha dado para eles através da morte de Jesus Cristo na cruz. Aí no 19 ele vai dizer o seguinte: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Então aqui a gente já consegue entender o que é não abandonar a vossa congregação. É simplesmente o autor aos Hebreus chamando eles, né? Despertando eles dos ensinamentos de Jesus Cristo, de tudo aquilo que já foi ensinado para eles, e eles simplesmente estavam abandonando para voltarem aí os rudimentos da antiga aliança. Olha só, hein? Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha aí, ó. Temos algumas referências. Romanos 5:2. Olha só, o apóstolo Paulo vai falar. Romanos 5:2. Olha aí, ó. Pareamento. Pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha aí. Mais uma, Efésios capítulo 2, versículo 18. Olha aí, ó. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Antes da cruz eles não tinham acesso. No antigo pacto não tinha como. Mais uma vez eu repito. Simplesmente por causa da inclinação da carne e a lei escrita de Moisés que não dava poder para aperfeiçoá-los. Olha aí, ó. E temos mais uma passagem que faz a mesma referência, que está em Hebreus capítulo 9, versículo 12. Olha lá, ó.
e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Olha aí. Mais uma referência, né? Voltando pro 10. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Aí ele menciona: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Então, qual é o sentido aqui, segundo todo o contexto, tudo aquilo que eu li lá em cima? O que é não deixar de congregar? É simplesmente abandonar a graça que foi estabelecido por Jesus Cristo em um novo concerto, em uma nova aliança, em um novo pacto, e simplesmente voltar todos os rudimentos da primeira aliança e da lei escrita de Moisés, que não tinha nenhum poder para aperfeiçoá-los. Muito pelo contrário, fazia com que eles cada vez mais se tornassem malditos e miseráveis diante de Deus, né? Inclusive temos uma referência do qual o apóstolo Paulo simplesmente ele vai falar para a igreja de Galácia, né? Se não me engano, acho que está no versículo 13 ou 10. Aqui, ó, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito isso aonde? Se eu não me engano, lá em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, na Torá. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, né? Olha aí, ó. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então o apóstolo Paulo ele simplesmente menciona isso porque a lei escrita não tinha nenhum poder para aperfeiçoá-los. Então era mediante a fé, né? E a aceitação, claro, de que Jesus Cristo tivesse morrido por eles para resgatá-los e dar a vida eterna para eles, diante um novo pacto e um novo concerto. É disso que se trata. É simplesmente disso que se trata. Olha aí. E temos referências, né? Por exemplo, em Atos capítulo 2, olha só. Temos mais uma referência aí, Atos capítulo 2. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então é isso aí, galera. Atos capítulo 2, versículo 42. Acontecia isso por quê? Porque eles lá nessa época, lá no Ato dos Apóstolos, eles tinham esse entendimento, entendeu? A respeito da nova aliança, do novo pacto. E eles conseguiam guardar tudo que eles tinham aprendido com Jesus Cristo. E colocavam simplesmente em prática o amor entre eles. Era coisas que não estava acontecendo, né? Segundo o autor aos Hebreus, de capítulo 10, do versículo do 1 até o versículo 25. Então, por isso, né? Para a gente só finalizar esse vídeo, para acabar aqui, para não prolongar mais, vou voltar lá, Hebreus 10, versículo 25.
Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Repetindo, não abandoneis a vossa congregação, não é uma instituição religiosa. Segundo o contexto, é não abandonar a lei de Cristo, a graça, não abandonar tudo o que vocês aprenderam com Jesus Cristo, a cruz, a nova aliança, o novo acordo, o novo concerto, o Espírito de Deus na mente de vocês, para voltar os rudimentos da antiga aliança, que não tinha poder nenhum de aperfeiçoá-los, que não tinha poder nenhum, de fazer com que eles fossem amigos de Deus. É disso que se trata. Então esse é o sentido aqui do autor aos Hebreus. Não tem nada a ver, rapaziada. Não tem nada a ver. Olha só, está escrito aqui, ó, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, ó. Está escrito aqui que você não pode abandonar uma instituição religiosa. Isso é falácia. Falácia. De acordo com todo o contexto, não tem nada a ver isso. Abandonar uma instituição religiosa, um templo religioso. O sentido aqui não é esse. Então, segundo tudo que eu apresentei desde lá do versículo 1 até o versículo 25, é não abandonar a graça de Cristo. Não abandonar a nova aliança, o novo acordo, o novo pacto, o Espírito de Deus e tudo o que eles aprenderam a respeito de Jesus Cristo. E o autor aos Hebreus, ele finaliza: pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, o fim dos tempos. Por que o autor aos Hebreus fala isso? Porque Jesus Cristo ele já tinha mencionado que tudo seria cumprido ali ainda naquela geração dele. Então ele sabia que certamente ali, haveria ali uma grande batalha, um grande Armagedon, o templo de Jerusalém, o templo, o tabernáculo iria cair. Porque Jesus também tinha falado sobre isso, que não ficaria ali pedra sobre pedra, e foi exatamente o que aconteceu lá no ano 70. É isso aí, galera. Finalizando o vídeo aí, tá? Aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam para que vocês possam continuar recebendo mais vídeos como esses, beleza? E um grande abraço a todos vocês, muito obrigado, tá? Por estar assistindo aí os vídeos, beleza? E até o próximo vídeo. Fui!